Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falarei sobre um tema bastante controverso, mas que já faz parte da realidade em muitas regiões do mundo. Refiro-me às companhias militares privadas. Apesar de parecer ser um fenômeno recente, o início das companhias privadas militares modernas remonta aos anos 60, quando a companhia WatchGuard International foi fundada por Sir David Stirling, na companhia de John Woodhouse, os fundadores da SAS, sigla para Special Air Service, uma força especial do exército britânico, uma das mais importantes e prestigiadas de todo o mundo. Durante a segunda metade da década de 60, a WatchGuard atuou no Oriente Médio e em alguns países africanos, com destaque para a Zâmbia e Sierra Leoa, atuando em áreas como treinamento e assessoria em assuntos militares. Em 1971, a WatchGuard envolveu-se num grande escândalo ao ficar associada a uma tentativa falhada de golpe de Estado contra Muammar Gaddafi, na Líbia. O sucesso dessa companhia abriu caminho para o surgimento de muitas outras nos anos 70 e 80, um fenômeno que se reforçou ainda mais a partir de 1991, com o fim da União Soviética. Com países como os Estados Unidos, a Alemanha, França e Reino Unido diminuindo drasticamente o número de efetivos militares ao longo da primeira metade dos anos 90, muitos operacionais de diversas forças especiais viram-se sem emprego praticamente do dia para a noite. Essa foi a oportunidade que faltava para que muitas companhias privadas militares surgissem, aproveitando-se justamente dessa mão de obra qualificada que estava disponível. Mas o que essas companhias realmente fazem? Basicamente atuam como seguranças em áreas de conflito, garantindo a segurança de pessoas, edifícios ou mesmo de áreas inteiras. Mas essas funções podem variar bastante, dependendo do local onde estejam operando, podendo mesmo incluir ações de combate com armas de fogo contra grupos rebeldes. Trata-se de uma área extremamente controversa, já que, de acordo com a ONU, as companhias privadas militares são ilegais, classificadas como grupos mercenários. Essa classificação foi ratificada por 35 países na Convenção sobre os Mercenários das Nações Unidas de 2001. Mas países como a China, a França, o Reino Unido, os Estados Unidos, a Rússia e até mesmo o Brasil ficaram de fora. Para muitos governos do mundo, essas companhias são muito úteis, já que libertam as tropas para ações mais duras de combate, deixando as funções de segurança pessoal ou de perímetro para esses grupos privados, que é justamente aquilo que os Estados Unidos vem fazendo desde o início do século XXI, em países como o Iraque e o Afeganistão. Por exemplo, a segurança da área presidencial do Afeganistão, incluindo edifícios governamentais e o próprio presidente, é garantida por companhias militares privadas, o que permite às Forças Armadas norte-americanas dedicarem-se integralmente ao combate no interior do país. Apenas na região do Oriente Médio, acredita-se que cerca de 100 mil funcionários de companhias militares privadas estejam atuando nesse momento em áreas como treinamento e segurança, permitindo assim que os exércitos locais se concentrem em tarefas mais duras e exigentes. As companhias militares privadas são uma excelente oportunidade para ex-operacionais de forças especiais, mas esse fenômeno tem ocasionado um problema sério para as forças armadas de alguns países. Como sabemos, as Forças Armadas não são conhecidas por pagarem grandes salários, tanto no Brasil como no estrangeiro. Por isso, quando um operacional de uma força especial ouve falar que um ex-colega está ganhando $10 mil ou mais por mês, livre de impostos, mais ajudas de custo, com certeza começa a repensar a sua permanência nas Forças Armadas. Nos últimos 20 anos, isso tem causado um êxodo de militares das Forças Armadas de certos países, que encaram uma carreira numa companhia privada militar muito mais atraente e financeiramente mais aliciante. Mas na prática, não passam de civis portando armas pesadas num teatro de guerra, o que levanta questões legais muito importantes.
Por exemplo, em 2004, quando os Estados Unidos estavam à frente do governo interino de transição iraquiano, foi publicada uma ordem que retirava os operacionais de companhias militares privadas da abrangência legal dos tribunais iraquianos. Ou seja, os funcionários dessas companhias militares passaram a poder atuar livremente no Iraque, sem se preocupar com as leis locais. Algo que começou a mudar apenas ligeiramente alguns anos depois, quando em 2007 foi criada uma emenda ao Código de Justiça Militar dos Estados Unidos, permitindo que funcionários das companhias militares privadas possam ser processados em tribunais militares por eventuais crimes cometidos durante o exercício da sua profissão, desde que atuando em operações em ambiente de guerra declarada ou de conflito generalizado. Mesmo assim, a atuação dessas companhias mantém-se numa espécie de limbo legal, principalmente em países africanos e do Oriente Médio. Por exemplo, quando foi tornado público o escândalo da prisão de Abu Ghraib, no Iraque, quando vários prisioneiros foram fotografados durante sessões de tortura, humilhação e maus-tratos, alguns funcionários de companhias privadas militares estiveram também envolvidos. Mas apesar dos militares terem sido processados e alguns até mesmo condenados, nenhum funcionário de nenhuma companhia privada militar foi legalmente envolvido no processo. Apesar de neste momento existir em certas regiões do mundo um operacional de uma companhia militar privada para cada 10 militares, não há nenhuma norma ou convenção internacionalmente aceita que rege a atuação desses homens. Essas companhias, a princípio dedicadas a tarefas de treinamento e segurança de ativos e pessoal, constantemente atuam como combatentes armados, o que as caracteriza como combatentes ilegais pela Convenção de Genebra. Tudo isso mostra que, apesar de serem muito úteis para alguns exércitos e países, treinando as forças policiais e exércitos locais e garantindo operações vitais de segurança, libertando as forças armadas locais para tarefas mais sensíveis e duras, o vazio legal à volta dessa atividade, principalmente a nível internacional, pode causar problemas sérios. Dentre as muitas companhias privadas militares, podemos destacar a Academy, a antiga Blackwater, fundada em 1997 por Eric Prince, ex-operacional dos SEAL. Em 2014 foi adquirida pelo grupo Constellium, com mais de 8.000 funcionários espalhados pelo mundo, um dos maiores grupos militares privados do mundo. A cada dia que passa surgem novas companhias atuando nessa área, e nesse momento acredita-se que cerca de 1/3 dos serviços de inteligência dos Estados Unidos estejam sendo mantidos por elas, com o Departamento de Defesa norte-americano gastando uma fatia considerável do seu orçamento na área de recursos humanos em pagamentos para essas empresas. Esse crescimento tem se refletido também no aumento nos casos de abusos cometidos pelos seus funcionários, que, como referi, muitas vezes sequer são julgados e muito menos condenados por crimes cometidos durante a execução do seu trabalho. Por isso, apesar de úteis em certos países e em determinadas condições, atuam no limite da legalidade, sendo mesmo considerados ilegais pela ONU e por alguns países. Mas não há dúvidas de que continuarão crescendo no futuro, principalmente tendo em vista a instabilidade política e social que se verifica em muitas partes do mundo.